Olá, pessoal, Prof. Rick do canal Prof. Rick Arte e História, com mais um tema da arte medieval, a famosa, maravilhosa arte gótica. Professor, origem desse nome. A origem desse nome vem de Godo, e Godo foi um povo bárbaro. Mas, com o passar do tempo, ser gótico, ser godo, era ser muito diferente. Que nome dar a uma arte que foi muito diferente da sua antecessora, que era a arte românica, né? Para o mesmo período que foi a Idade Média? Gótico. Era uma arte gótica, era uma arte diferente. Ok? Vamos para frente. Muito bem. O gótico tem o centro do 12, vai até o 16, e epicentro num país chamado França, tá? Na França. Esse movimento cultural artístico desenvolve-se durante a Idade Média, no contexto do Renascimento do século XII. Cuidado, que não é a Renascença, é o Renascimento comercial e urbano. Está surgindo burguesia, tem comércio, etc. Tá? Mas eu estou ainda dentro da Idade Média, temos muito do tal teocentrismo, né? Só que é uma arte exuberante, né? Comparada à românica. Estende-se ao momento do advento do Renascimento italiano em Florença, quando a inspiração clássica quebra a linguagem artística até então difundida. Os primeiros passos são dados em meados do século XII, em França, ou na França, no campo da arquitetura, mais especificamente na construção de catedrais. Veja que a gente não fala muito catedral românica, né? Você fala catedral gótica, né? Você fala basílica românica, né? E acabando por abranger outras disciplinas estéticas, estendo pela Europa, até o início do 16. Então, do 12 ao 16, conviveu o gótico com a renascença, sem sombra de dúvidas, né? Acontece, principalmente na arquitetura, esse movimento maravilhoso, já não apresentando, então, uma uniformidade geográfica. A arquitetura, em comunhão com a religião, que é muito forte ainda, vai formar o eixo de maior relevo desse movimento e vai cunhar profundamente todo o desenvolvimento estético. Começamos com a arquitetura e eu abro com um elemento que eles usavam no gótico, que é as gárgulas, né? Aí então a gárgula da Catedral de Notre Dame, que está ainda em restauração, pegou fogo há alguns anos, né? E aí ao fundo você vê um símbolo realista, que é a Torre Eiffel, e o Rio Sena atravessando nossa cidade das luzes, a gloriosa Paris, tá? Bom, vamos começar a falar da arquitetura. Falando da arquitetura, eu vou falar deste elemento estrutural e construtivo, que é o arco botante. O que foi o arco botante? É como se fosse, como as paredes são muito esbeltas, diferente do românico, que eram espessas, eram grossas, esses arcos seguram, como se tivesse um apoio, uma mão segurando as paredes. Dessa forma, eu posso ter uma parede mais fina e preenchê-las com arcos, e é um tipo de arco diferente, é o tal do arco ogival ou arco de ponto, é o que caracteriza bastante a arquitetura gótica, e dessa forma eu consigo encher esses arcos de vitrais e fica uma coisa absolutamente maravilhosa, muito diferente da arquitetura românica, que era rústica e tal, né? Vamos para frente. Planta em cruz latina, professor, continua? Continua no gótico também, né? Aí um esquema de uma entrada, da entrada principal gótica, onde eu tenho as arquivoltas, tenho, mas é em arco de ponto, continuo tendo os tímpanos, temos esse pilarete que aparece na românica também, que é o parte-luz, e o derrame. O derrame são pilaretes, que influenciou também a construção dos pilares em geral no estilo gótico. Olha só, né? Para ficar uma coisa esbelta, uma coisa delicada, uma coisa, né, verticalizada, que é uma característica da arquitetura gótica. Ali nós temos ali coberturas de arcos de ponto, né? Nós temos as coberturas de arcos de ponto que vão acompanhar, obviamente, né, o estilo gótico, né? Por incrível que pareça, isso é da Renascença. Esse é o domo da
da Igreja Santa Maria del Fiore, em Florença, onde Brunelleschi utilizou, de uma certa forma, tecnologia gótica para fazer esse domo maravilhoso, tá? Olha o que tem de vitrais, gente. Olha a parede. Que parede, professor? Praticamente só tem um vidro, porque eu tenho agora uma estrutura independente, diferente lá do românico, né? Indo para frente, rosáceas, mais um elemento também com vitrais que eu tenho na arquitetura gótica, é a Rosácea de Sainte-Chapelle, em Paris. Muitos vitrais, obviamente bíblicos, né? Catedral de Colônia, na Alemanha, hiper, super gótica. Olha como é vertical, né? Muito bonita. E aí, o interior de uma igreja gótica, né? De uma catedral gótica. Olha a altura, né? Como ela é vertical. Um dos símbolos, né? A Catedral de Notre-Dame, em Paris, um dos símbolos do gótico francês, né? Tá aí ela por dentro, espetáculo. A telúrica e misteriosa Catedral de Chartres, né? Onde dentro nós temos esse labirinto, dizem que ela foi construída sobre certas rochas cristalinas e tal, não tem ninguém enterrado aí, porque o pessoal costumava enterrar gente, né? Dentro da igreja, aí não temos. E a Catedral de Saint-Denis, que é também chamada Catedral do Rei, aonde se iniciou o gótico. Note que por fora ela não parece muito gótica, mas por dentro, super, super gótica, né? Muito legal. Aqui vamos para a Inglaterra, a Catedral de Westminster, onde, né, nós temos a coroação, batizados, etc., da família real britânica, inglesa, tá aí ela por dentro, muito bonita. Que diferença do gótico para o românico, né? E uma inspiração gótica, essa catedral é em São Paulo, capital, Catedral da Sé, né? Totalmente neogótica, né? Porque ela foi construída na década de 30, né? O presidente era Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, quer dizer, ela é de um outro período, né? Tá aí. Tá? Escultura. Vamos lá para a escultura. A escultura é integrada também à arquitetura, só que ela é longilínea, ela é puxadinha, esticadinha, né? Olha lá. Beleza? Profetas bíblicos, temos nichos também. Melhorou bastante, né? Olha só a escultura gótica. Bem longilínea, para acompanhar a verticalidade, né? Veja aí, esculturas góticas. E na pintura, muita gente chama isso de pré-renascença. Por quê? Porque já há uma preocupação com volume, proporção, nuance, sombra. Então, eu vou ter coisas, né, desse tipo aí, afrescos desse tipo, por exemplo. Isso é Giotto. Daqui para frente, a gente começa a citar nomes de artistas, né, do gótico, da pintura gótica para frente, e você começa a citar na Renascença, no Barroco, Rococó, né? A gente vai começando a citar nomes. Eu preciso saber nomes, professor? Não, mas é bom, né, você ter, sei lá, 2, 3 nominhos de cada movimento. Principalmente você que faz vestibular, ou você que está fazendo ensino médio, né, e vai fazer sua provinha, e de repente o professor pede o nome da obra, o nome do autor, você está descolado, tá? Veja só a preocupação, né, deles. Olha aí, a adoração de Giotto também, o beijo de Judas, são afrescos, e aqui é um outro cara, Giovanni Cimabue, também pintor gótico, ele não tem ainda esse domínio da proporção, né? Ele simplesmente diminui as figuras para falar que está atrás ou que está, né, um pouco longe, e fica um resultado não muito agradável para a gente, mas já melhorou muito a pintura, né? Tá aí, ó. Ó a proporção também do tamanho da cabeça do menino Jesus e do corpo. Não bate ainda, né? Tá aí, ó. Ainda Cimabue. E aí, para fechar a nossa aula sobre o gótico, vai pintar tanto as letras góticas alemãs e britânicas, né? As famosas letras góticas, e também as iluminuras, que seria essa decoração em volta dos textos, né? Decorando Bíblias, textos, livros, etc. Né? Olha que bonitinho. Beleza?
Muito bem, senhoras e senhores, ficamos por aqui com mais essa microaula sobre o gótico. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.